Graça e paz à Igreja de Nosso Senhor Jesus, que se reúne aqui nesta noite para celebrar um culto de adoração a esse Deus maravilhoso. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir à igreja para fazermos a leitura conjunta do texto que está impresso no nosso guia litúrgico, que se refere ao Salmo 92, os versículos de 1 a 2. E na sequência, eu farei a leitura também do livro do profeta Isaías, que está lá no capítulo 6, os versículos de 1 a 3. Então vamos começar esse culto lendo esse Salmo 92, os versículos de 1 a 2, de forma conjunta. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, de tua fidelidade. No livro do profeta Isaías, o texto é o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das tuas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você que faz parte deste grupo maravilhoso que pertence a esse Senhor, também tem a oportunidade agora de louvar ao Senhor da mesma forma que os anjos fizeram nesta visão que Isaías teve. Vamos cantar o hino número 11 e louvar ao nosso Senhor, dando início a este nosso culto. Santo, Santo, Santo.
Senhor nosso Deus, excelso Criador, Deus soberano sobre tudo o que há na terra, sobre toda a criação e especialmente sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor, através do Teu Espírito, nos trouxe até aqui agora, Senhor Deus, para nos dar este privilégio, Senhor, de Te prestar culto, de Te adorar, Senhor Deus, bendizer o Teu nome, te agradecer, Senhor Deus, pelas imensas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado porque mesmo sendo imperfeitos, Senhor Deus, o Senhor também nos separa, o Senhor também nos santifica, Senhor Deus, para podermos participar da Tua obra que é maravilhosa, Pai Santo. Esteja com cada um aqui nesse culto, Senhor Deus, com cada ato, com cada voz, Senhor Deus, com cada palavra que aqui for dita, porque, Senhor, todas elas, Senhor Deus, mesmo que imperfeitas de coração, Senhor Deus, são para a Tua honra e glória que o fazemos, Pai. Por isso te pedimos, Pai, que o Teu Espírito reine aqui em todo esse culto, Senhor Deus, assim como pedimos, Senhor Deus, que Ele esteja em nossas vidas também quando daqui sairmos, Pai. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Boa noite para você também que nos assiste ao vivo, pela internet, ao redor do mundo, onde você estiver, que o Senhor possa visitar você, a sua casa, pegue uma Bíblia, participe conosco, cante conosco, a sua casa também é a igreja nessa noite. Queridos, muita alegria que a gente convoca a igreja, de acordo com o que está aí no nosso boletim, eu queria fazer esse destaque, para o culto em ação de graças, Dia Mundial de Ação de Graças, dia 26 de novembro. Por essa ocasião, nós vamos nos reunir às 20 horas aqui na igreja para dizer que a crise está aí, mas ela não pega Deus. E se ela não pega Deus, ela não pega a gente. Aí você fala, pastor, cuidado, porque lá em casa a coisa está braba. Depende. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de você. Uma coisa é passarmos dificuldade, a outra coisa é passarmos falta. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Amém? Então venha com a sua família, vamos agradecer ao Senhor. A Bíblia é um livro que relata crises de tudo que é tipo, mas também é um livro que relata de um Deus que nos sustenta em meio à crise. Por isso, num ato de fé, você também é convidado a trazer uma oferta. Faça isso. Fala, Senhor, olha, está aqui a minha parte, gratidão. Queridos, é exercício de fé que a gente faz. O Senhor não precisa necessariamente, entre aspas, disso. Mas esse exercício de fé fortalece o nosso coração em meio à crise, porque nos coloca diante daquele que cuida de nós. Amém?
Quero também lembrar que amanhã nós temos reunião do Conselho, está aí a convocação no nosso boletim, amanhã às 19h30, e também na terça-feira, reunião da Junta Diaconal, como é de praxe, logo no dia seguinte. Reverendo Juarez, hoje à noite, está em Brasília, pregando na Igreja Presbiteriana das Palmeiras. Oremos pelas viagens do nosso pastor, essas idas e vindas tão especiais. Faltou avisar que também, no dia do culto de ação de graças, por ocasião do mesmo culto, será o encerramento oficial do trabalho dos núcleos familiares. Evidentemente que alguns continuam, outros já estão tirando o pé, mas aqui está marcado também no nosso boletim. Quero lembrar você que depois do culto, o Oxigênio está oferecendo hoje escondidinho de carne seca, frango e calabresa. E eu provei os 3, viu? E tá bom demais, né, Sérgio? Tá bom demais. Então não perca a oportunidade, leve para casa, porque vale a pena. Ainda mais nesse frio, você chega em casa, está prontinho, é só dar uma esquentadinha. Assim você também abençoa o Ministério Oxigênio. Outra coisa que é muito importante é reconhecer aqueles que nos visitam. Eu, numa corrida assim de olhares, eu não percebo nenhum visitante pela primeira vez, mas eu posso estar enganado. Se é a primeira vez que você vem aqui, por favor, fique de pé no seu lugar. Nós queremos reconhecer você, presentear você. A gente tem uma singela homenagem aí, uma ficha para você preencher. Alguém que nos visita? Ali. Que bom, do lado do Victor. Que Deus abençoe sua vida, querida. Que Deus abençoe a nossa igreja e que Deus continue nos dando o privilégio de receber gente querida como você que nos visita nessa noite. Em nome de Jesus. Para esta parte do nosso programa de culto, em que nós temos momentos de meditação pessoal, íntima, do nosso coração diante de Deus, nós vamos fazer a leitura que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Faremos responsivamente a leitura dos versículos 1 até 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 até 5. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós devemos e temos a alegria de nos inclinar para as coisas do Espírito. Cuidamos do nosso corpo, das coisas da nossa vida material, mas acima de tudo, cuidamos das coisas espirituais, sem as quais as materiais não têm sentido. Vamos meditar, cada um, na sua vida, para que, diante de Deus, nós façamos a renovação do propósito de viver para o Espírito. Oremos.
Coloquemos-nos em pé. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua casa para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer porque o Teu Santo Espírito habita em nós, porque Ele toma conta da nossa vida, Ele nos dirige para os caminhos verdadeiros, Ele coloca dentro de nós os ensinamentos que vêm do Teu coração. Ele nos dá a vida que devemos viver para Te agradar. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nunca nos abandone, nunca nos deixe, porque se assim acontecesse, nós é que estaríamos abandonando. Mas nós queremos estar sempre, Senhor, movidos pelo Teu Espírito para as obras do Espírito. Nós Te pedimos por todos os que estão aqui presentes e também por todos os que participam conosco do culto e pela família da fé que Te busca e que vive na esperança da vida em Cristo. Nós Te pedimos especialmente pelos que estão padecendo enfermidades, para que o Teu poder atue sobre a vida dessas pessoas e dê a elas o livramento que estão esperando das Tuas mãos, Senhor. Nós também Te pedimos pelos aflitos, aqueles que sentem no seu coração a aflição por muitos motivos, mas entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, para que nos libertes das aflições, das agruras desta vida, das preocupações, das coisas que nos importunam e que nos separam de Ti. Nós Te agradecemos porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Ela ilumina o lugar por onde nós devemos passar e nos mostra as sendas que devemos trilhar, livrando-nos das coisas que podem provocar a nossa queda e trazer-nos tropeço e embaraço. E agora, neste momento de culto, nós Te pedimos que Tu nos prepares de maneira especial para o recebimento da mensagem da Tua palavra, para que ela atinja a nossa vida de maneira especial e dê a cada um de nós o alimento que nós precisamos. E
que, assim fazendo, nós possamos ter a nossa vida melhorada, reconstruída quando necessário e dirigida para as coisas do alto, para as coisas do Espírito, libertando-nos da escravidão da carne e do pecado que sempre nos assedia. Nós te pedimos por todos os que estão aqui conosco, especialmente os nossos visitantes, para que eles se sintam bem em nosso meio, que eles tenham a oportunidade de ter comunhão contigo, comunhão uns com os outros, à luz da tua palavra. Abençoa o pregador para que a tua mensagem seja apresentada de maneira viva, de maneira atuante, mas principalmente que todos percebamos e sintamos que é a tua mensagem que está sendo comunicada. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Cristo Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Igreja, Deus está presente no nosso meio, Deus perdoa o nosso pecado, Deus nos ouve, Deus nos sustenta, Deus nos motiva, Deus cuida da gente, Deus nos trouxe aqui nessa noite. Isso é mais do que motivo para a gente louvar o nome do Senhor. E como igreja, como família de Deus, a gente louva junto, né? Então o primeiro cântico que a gente vai cantar, louvar nessa noite, é um cântico que diz: como é precioso estar bem junto a Ti. Então a gente não pode deixar nenhum irmão que esteja sentado sozinho cantar isso sozinho. Então se você avistar do lado alguém que esteja sozinho, se junta a ele agora, fique em pé, porque a gente vai cantar isso junto, falando um para o outro. Como é bom estarmos na casa do Senhor, para juntos louvarmos o seu nome. Vamos ficar em pé, não deixe ninguém ficar sozinho, e vamos cantar juntos essa canção. Eu estou vendo gente vazia, sozinha aqui, eu vou parar, hein, ó. Isso aqui, tem aqui, ó, gente aqui, ainda não vamos começar não. Ali também tem gente sozinha. Não deixa ninguém ficar sozinho para cantar essa música. Vamos cantar junto, como família do Senhor, isso mesmo. Vamos lá, junto agora. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, Sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te dizer: perdoa, minha irmã, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor, aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te dizer: perdoa, minha irmã, eu sou um com você, no amor do nosso
e somos um mesmo, né? Apesar das nossas diferenças, das nossas dificuldades que são tão particulares, da nossa genética que é tão diferente, nós somos um no amor de Cristo. Nós fomos feitos um pelo sangue de Jesus e por isso nós engrandecemos o nome dele e vamos cantar: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o que nos faz um é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho realmente é loucura para os homens, né? Se a gente pensar racionalmente, o que a gente crê é muito louco. E a gente só crê porque Deus nos deu o dom da fé. E mesmo tendo essa fé, tem momentos que a gente duvida. Tem coisas da vida que fazem a gente duvidar da bondade de Deus, da existência dele, do cuidado dele. E o nosso convite nessa noite como igreja é que a gente possa romper em fé. Se você está com alguma dificuldade, com algum problema, com alguma tristeza, com alguma preocupação, que você nesse momento possa depositar isso aos pés do Senhor e cantar que rompendo em fé, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder,
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou plantar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que seja a nossa oração todos os dias dessa semana, amém? Podem sentar. Já que essa vai ser a nossa oração de todos os dias, abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Vamos ler juntos os versículos 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 8, os versículos 17 e 18. Vamos fazer a leitura conjunta. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É uma questão interessante, né? Às vezes nós não entendemos. Nós sabemos que tudo que tem aqui pertence a Deus, né? Ele só guarda um pouquinho com cada um. Ele deixa um pouquinho com esse, um pouquinho com aquele, um pouco com aquele outro. E os critérios que ele utiliza para fazer essa distribuição, nós desconhecemos. Agora, nós nunca podemos nos gabar aqueles que, de alguma forma, têm uma vida mais abençoada em termos materiais do que outros, né? Acreditando a sua própria força, a sua própria capacidade, né, ao volume de riquezas acumuladas. Você veio ao mundo sem nada, e é sem nada que você também vai embora. Deus é muito sábio, né? Ele deixa aqui na terra as coisas porque daqui ninguém vai tirar. Vai continuar aqui e outros vão usufruir daquilo que você plantou, daquilo que você conseguiu armazenar durante a sua vida. Então, é importante que nesse momento de preparação dos dízimos e das ofertas, você tenha isso em mente, que Deus está deixando com você uma parte das riquezas que são dele. E Ele quer também que, como um compromisso de fé que você tem, e que aqueles que são membros professos desta igreja e de outras igrejas se comprometeram a manter a sua obra, manter os seus pastores, manter os seus missionários, manter os seus trabalhos sociais, o seu patrimônio, não importa, cada igreja tem ali as suas necessidades, assim como a nossa também tem. Então, que nesse momento
que nós vamos cantar o hino 32. Nossos irmãos diáconos vão ser convidados a recolher as ofertas do dia de hoje. Que você possa participar, se esse é o dia que você escolheu para trazer os seus dízimos, ou também a sua oferta extraordinária, ou sua oferta missionária, que você tenha o compromisso. Nossos visitantes não se constranjam, mas querendo participar desse momento junto conosco, serão muito bem-vindos. Hino número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Convido as crianças para virem à frente e que a igreja se coloque em pé para cantarmos juntos a última estrofe. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir a vida esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas gerações, de antes e do porvir, Senhor Deus, e o Senhor tem cumprido, Pai. Apesar dos nossos tropeços, de nossos pecados, Senhor Deus, o Senhor se mantém fiel nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por esta igreja, Senhor Deus, que também tem mostrado a fidelidade a Ti, Senhor Deus, cumprindo com a Tua ordem de colaborar e participar da Tua obra em
inclusive com seus recursos financeiros, Senhor Deus. Obrigado porque nada nos tem faltado, Senhor Deus. Às vezes temos preocupações, é verdade, Senhor Deus, inseguranças, mas sabemos, Senhor Deus, que é pelo Teu Espírito, Senhor Deus, que tudo tem acontecido há muitos anos, Senhor Deus. E por isso somos gratos. Em especial hoje te agradecemos por essas ofertas e dízimos que aqui estão, Senhor Deus. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação sobre os conselheiros, Senhor Deus, sobre cada líder de cada entidade que vai usar desses recursos, Senhor Deus. Que eles sejam para a Tua honra e glória, que sejam dirigidos por Ti, Senhor Deus. Te agradecemos também pelas nossas crianças que aqui estão, Senhor Deus, desde pequenininhas, trazidos pelos seus pais, Senhor Deus, para crescerem neste ambiente alegre, saudável, em meio à Tua palavra. E que essa palavra, por ser pregada a elas hoje, Senhor Deus, na sua linguagem, já seja mantida, Senhor Deus, no coraçãozinho dessas crianças. Da mesma forma, pedimos uma bênção sobre o reverendo Davi, Senhor Deus, que ele já esteja pronto, Senhor Deus, com a Tua palavra prontinha para ser trazida a nós. É a palavra que nós precisamos para o dia de hoje, que ela seja uma bênção nas nossas vidas, mas que possa sair daqui efetiva, Senhor Deus, não apenas como um momento de pregação, mas que seja uma transformação de nossas vidas, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir, e ser-me-eis testemunhas, e ser-me-eis testemunhas, até os confins da recebereis Amém. Glória a Deus por isso. Eu acho que nós ouvimos 3 coisas aqui que a gente já podia ir embora, porque são profundamente edificantes. Primeiro, nós cantamos que nós rompemos em fé e que a gente caminha por fé. Ainda que o mar não se abra diante de nós, o Senhor faz abrir as águas, e se não fizer assim, Ele dá um barco muito bom, né?
Nós cantamos que o Senhor é fiel, que Ele é fiel. Nós lemos um texto que diz que tudo que nós temos e somos vem dele. E acabamos de cantar que a gente também receberá poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós vamos ser testemunha, não precisa de mais nada, isso é igreja. Glória a Deus por isso, isso já nos edifica. Mas o Senhor é tão bom que Ele nos convida à mesa e além do arroz com feijão, Ele ainda dá uma mistura boa. Complementa a nossa refeição com a palavra que vem edificar a nossa vida. E eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu ânimo? Hein? Está animado, está desanimado, chegando no fim do ano? Não é não? Vai chegando esse fim do ano, esse friozinho assim, meio esquisito, esses dias longos, sem sol. Eu estava voltando esse fim de semana de Campinas, eu estava pensando sobre isso. A gente veio de 3 conferências seguidas, uma lá na Luterana, outra aqui e outra nesse fim de semana lá em Campinas. Eu falei, Deus, eu estou meio cansado, estou meio cansadinho. Aí o Senhor falou assim, coragem, meu filho, melhor ainda está por vir. Parece até uma ambiguidade diante da realidade que a gente vive no país, porque o que se fala por aí é, fique firme, porque ainda vai piorar. Mas hoje de manhã nós ouvimos uma palavra que edifica o nosso coração tremendamente. O reverendo Juarez pregando lá no texto de João 6, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, trouxe uma palavra profunda, que revela que o nosso Deus não é um Deus afetado pela crise, pelo contrário, é um Deus que transforma a nossa vida em meio à crise. É um Deus que nos encoraja. E eu queria falar com você essa noite sobre esse tema. Coragem! Melhor ainda está por vir. 1 Coríntios capítulo 4. Eu vou destacar os versículos 16 a 18, mas 2 Coríntios capítulo 4, eu quero ler o capítulo 4 inteiro com você. Eu vou explorar um pouco mais os 3 versículos 16, 17 e 18, mas para a nossa contextualização, eu acho que eu vou ler o capítulo 4 inteiro. Queria que você acompanhasse. Se você não tem uma Bíblia aí, acompanhe mesmo assim, atentamente, com seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus é que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tendo, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos. Por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, certamente o seu Espírito está nesse lugar, sua presença é real. Te louvo, a Deus, porque tu estás aqui. Te louvo, a Deus, pelo privilégio de lermos a sua palavra. Mas rogamos, ó Deus, juntos, para que não seja um tempo perdido. Talvez muitos estão aqui nessa noite sem entender muito bem por que vieram. Talvez alguém aqui nessa noite tenha vindo simplesmente para acompanhar outra pessoa. Mas a minha oração é para que o Senhor faça com que tenha valido a pena cada um de nós estarmos aqui essa noite. Fala conosco, sopra sobre nós teu sopro de vida, porque assim é o teu Espírito. Traga vida ao nosso coração por meio da sua palavra, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. E aí, você está desanimado ou você está animado? Quando a gente vai chegando no fim do ano, a gente começa a fazer essas perguntas, né? Eu tenho o hábito, Deus tem me dado o privilégio de quase todos os últimos, praticamente os últimos 10 anos da minha vida, a gente se reúne lá na casa da minha sogra, na passagem do ano, ou no Natal, quando a família se reúne. Esse ano a gente deve ir novamente. E depois daquele momento que todo mundo já empapuçou de comer frango, feijão tropeiro, maionese, aquelas coisas lá que a gente sempre faz no Natal, né? Peru, enfim. Eu sento lá no cantinho e começo a olhar para trás e falo, meu Deus, que coisa. Quanta coisa o Senhor fez esse ano na minha vida. E eu começo a perceber também como eu tenho sido ingrato, como eu sou, perdão da expressão, às vezes medíocre na minha percepção. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele chega a nos constranger. Ficar constrangido de amor. Já ficou constrangido de amor? Ou pelo amor que alguém tem para com você? É assim que a palavra de Deus diz. Então começa a puxar assim o ano, começa a avaliar. E a minha oração é sempre essa: Senhor, não permita com que eu perca de vista aquilo que eu verdadeiramente sou, aquilo que o Senhor verdadeiramente é, e o que eu realmente estou fazendo aqui. Porque são estas questões, queridos, que nos fazem seguir em frente. E a carta de Paulo, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, em todo o seu texto e contexto, ela é um desabafo. É um desabafo de um apóstolo que dedicou anos da sua vida, dedicou inclusive seu próprio sangue para o ministério de evangelização e plantação de igrejas. E a igreja de Corinto era uma igreja toda especial, não era melhor que qualquer outra, mas ela tinha um lugar especial no coração do apóstolo, porque era uma igreja forte, uma igreja viva.
Mas essa segunda carta é um desabafo do apóstolo Paulo, porque muitos cristãos se infiltraram naquela igreja, levando uma mensagem de engano em relação ao verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta justamente desabafando, dizendo: gente, eu não estou acreditando que vocês estão perdendo de vista aquilo que nós verdadeiramente somos no Senhor. Eu não consigo acreditar que essa crise que abateu a cidade, porque era mais ou menos um contexto parecido com o nosso, esse aqui da carta, cidade atravessava um momento cultural, religioso, político, econômico, conturbado. Isso refletia diretamente na igreja, como está acontecendo hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: meu Deus, para onde vocês estão olhando? Para onde vocês estão indo? O que está acontecendo com você, igreja? Então, essa carta eu queria que você olhasse dessa forma, como um apóstolo que nos encoraja a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e não perder de vista aquilo que nós somos nele. Por isso, coragem. Coragem, porque o melhor ainda está por vir. Esse capítulo 4 que nós lemos, queridos, ele é praticamente um resumo de toda a carta. E é um texto, trata-se de um texto muito forte, onde Paulo, ele sintetiza a natureza do seu ministério. Mas ele começa o capítulo 4, quando ele fala do seu ministério, ele, no versículo 2, ele diz que para que haja uma compreensão do que é o verdadeiro ministério do cristão, é necessário que nós percebamos e rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Você já parou para pensar em quantas coisas vergonhosas estão ocultas dentro de você? Você já parou para pensar em quantos questionamentos você faz todos os dias, e às vezes questionamentos assim dos mais absurdos, mas você guarda? As nossas impressões, às vezes, são os nossos maiores inimigos. Aquilo que a gente consegue ver, muitas vezes, é o maior instrumento de engano da nossa vida. Estava assistindo um vídeo do pastor Cláudio Duarte, aquele pastor cheio de graça, né? Tem até um blog, pastor cheio de graça. Ele disse que o sujeito chegou para ele e falou assim: ô pastor, o senhor está vendo aí a crise? Ele é: nossa, é mesmo? Pois é, o senhor está vendo aí que coisa vai ficar cada vez pior, né? A situação aí, política, econômica do Brasil. Ele: é mesmo? Começa a fazer umas perguntas. No final ele pergunta assim: o senhor, o que o senhor vai fazer? Ele virou e falou assim: eu não vou participar dessa crise, não. Eu não vou participar dessa crise, não. Porque o meu Deus é um Deus que conhece todas as coisas. O nosso Deus, queridos, é um Deus que conhece aquilo que está visível, mas sobretudo aquilo que está invisível. E na maioria das vezes o Senhor trabalha a partir daquilo que está invisível. Tem um cântico que a gente canta: no silêncio eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. E Paulo começa a sua exortação dizendo que há muitas coisas ocultas, que precisam ser reconhecidas e rejeitadas, para que a palavra de Deus, para que a nossa concepção de Deus, para que a nossa fé, a nossa ação, reação àquilo que nós cremos ou dizemos crer, não seja adulterado. Ele usa esse termo pesado: não adulterando a palavra de Deus, antes recomendando-nos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E a verdade não mudou com a crise. Deus continua sendo autor de todas as coisas, Senhor do universo.
O Brasil não está nas mãos desse ou daquele partido, desse ou daquele presidente. O Brasil está nas mãos do Senhor. E nós não precisamos alugar caminhão e carro de som para sair nas ruas gritando, não. Ele é dono. Ele é Senhor. Ele é autor dessa crise. Se é que você quer continuar chamando assim. Ouvi dizer uma vez que a palavra para crise, em mandarim, se não me engano, ou chinês, alguma dessas línguas orientais, é a mesma palavra para oportunidade. Depende de como você lê. Isso é bíblico, irmãos. Eu não sei quem foi que escreveu aquilo, mas isso é bíblico. Crise em Deus é igual a oportunidade. Nós acabamos de cantar isso. Cada vez que a minha fé é provada. O que a gente está falando? Cada vez que vem a crise, o que acontece? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então nós precisamos resolver esse nosso problema e nos posicionarmos diante disso. Porque nós não somos aqueles que andam a partir daquilo que se vê, mas a partir daquilo que se não vê. Amém, igreja? É por isso que eu queria compartilhar, explorando um pouco melhor esses versículos 16, 17, 18, que começa com uma expressão interessante, começa dizendo por isso. Ele começa por isso no versículo 16. E por isso aqui, essa conjunção, ela indica a conclusão, a justificativa que Paulo vai dar, partindo do que ele vinha dizendo até o versículo 15. Por isso eu quis ler todo o texto, até o capítulo 4 inteiro, melhor dizendo, para a gente poder entender que quando Paulo vai falar por isso, ele está falando por conta de todas as coisas que eu disse antes. E Paulo fala o que ele vai, na sequência, elaborar aqui, a partir de si mesmo. A partir do seu amor por Jesus, a partir da sua paixão pelos coríntios, sua paixão por aquela igreja, a sua dedicação na obra que o Senhor estava realizando naquela igreja, naquela cidade, naquela região. Você depois dá uma olhadinha no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer isso de modo muito claro. E ele faz desse desabafo um desafio à igreja de Corinto a viver a partir dessa mesma paixão. Porque nós somos movidos por aquilo que nós somos apaixonados. Hoje eu fico pensando em quantas vezes eu fiquei no frio, tomando chuva, esperando um ônibus 2 horas da manhã para ir visitar minha namorada. Eu fico, meu Deus do céu, ficar na beira da estrada, só eu lá, olhando, com frio, com chuva. Apaixonado. A gente não mede as coisas quando a gente é apaixonado. Eu faria a mesma coisa hoje por ela, até mais, porque eu continuo apaixonado. Mas quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforço, é isso que eu quero dizer. E às vezes nós perdemos a nossa percepção de quem é Cristo, e perdemos a coragem, e perdemos esse olhar para aquele melhor que ainda está por vir, porque nós não estamos apaixonados, porque aquilo não move o nosso coração. Aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está o seu tesouro? Paulo diz, o meu tesouro está em vaso de barro. Esse vaso frágil, esse vaso esquisito, para que a excelência do poder esteja em Deus e não em nós. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, coragem, o melhor ainda está por vir. Sabe por quê? Em primeiro lugar, coloca para mim aí, porque nós somos muito mais do que esse corpo aqui. Nós somos muito mais do que isso aqui que pode ver, que pode palpar, que deteriora, que se cansa. Ele diz, por isso, não desanimamos. O texto aqui vai apontar, não percamos a coragem. Ou ainda, não fiquemos desencorajados, não olhemos para trás e percamos o impulso, a determinação. E eu quero dizer uma coisa para você, que disposição na Bíblia não tem nada a ver com o corpo físico. Por isso que nós somos muito mais do que esse corpo. Disposição na Bíblia, ela não tem a ver com o corpo físico. Ele diz assim, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior, esse homem exterior literalmente é isso aqui, ainda que a gente esteja cansado, ainda que a gente, sabe,
a gente vai mais um pouco. Por isso eu usei essa imagem de ilustrativa, clássica foto daquela corredora, me fugiu o país, mas todo mundo conhece essa história. Aquela mulher que não desanimou, o corpo já não aguentava, e ela chega na linha de chegada quase que desmontando, mas ela vai. Por isso que Paulo fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a gente esteja cansado, ainda que não faça sentido. Em outras palavras, disposição na Bíblia, de acordo com o texto, tem a ver com a condição espiritual, tem a ver com o estado da alma, porque ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova diariamente. Aleluia! Porque disposição na Bíblia tem a ver com o estado de alma. Você já viu um adolescente jogando futebol? O sujeito é capaz de jogar futebol 5, 6, 7 horas seguidas. Aí ele para, come uma banana, toma um copo d'água, e você fala, está faltando um aqui no gol. Ele fala, não, eu vou lá, e vai de novo. Não é assim? Porque ele ama aquilo. Porque às vezes o nosso cérebro, nosso cérebro entende que aquilo é importante para nós, então ele tira adrenalina de onde não tem. Então nós precisamos ser movidos pela paixão pelo Senhor, que nós somos muito mais do que isso aqui. Muito mais. A história bíblica está repleta desses exemplos. O principal deles foi o texto que nós estudamos hoje lá na classe de escola dominical, do texto de Jesus no jardim do Getsemane. Marcos capítulo 14, Lucas 22, Jesus ele se prostra, ele se derrama, e ele diz, Pai, eu não tenho mais forças, eu estou profundamente abalado. Eu leio aquilo ali e eu vou longe, eu imagino Cristo dizendo, Senhor, eu não tenho mais, eu não tenho nem disposição para levantar a cabeça, eu estou com medo. Mas ele diz, tem uma coisa que é mais importante, a vontade do Senhor. E porque eu te amo, meu Pai, eu vou em frente, seja qual for a sua vontade. Nós somos muito mais do que isso aqui, queridos. Então levante, olhe para a sua vida. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, você não está tendo mais aquela disposição. Eu quero dizer para você que você é muito mais do que isso. Olhe para o Senhor. Isaías capítulo 40 diz que o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, sobem com asas como águias. A sua disposição está em Deus. Ou a sua disposição está nesse corpo aí? Olhe para Deus. Nós somos muito mais do que isso, queridos. Como dizia Michelangelo, quanto mais se gasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. Nenhuma estátua é feita sem que o mármore seja desgastado, quebrado, moldado. Então, se o Senhor está quebrando a sua vida, de manhã cantamos aquele clássico hino, quebra, eu quero ser, Senhor, amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faça de novo. Se o Senhor está quebrando você, meu querido, é porque você precisa ser transformado, você precisa ser melhor do que isso. Não é para você ficar lá lamentando, olhe para o Senhor, em nome de Jesus. Segundo, coragem, o melhor ainda está por vir, sabe por quê? Porque a vida é muito mais do que viver agora. Reverendo Moody dizia que a eternidade é o agora que não acaba. Vivemos no meio dela, embora não possamos vê-la. A eternidade é o agora que nunca acaba. A vida é muito mais do que isso, queridos. E ele trabalha esse versículo 17, dizendo assim, porque a nossa leve, olha o jeito que ele trata, a nossa leve e momentânea tribulação. Parece que ele está
se a gente não lesse o capítulo 4 inteiro, isso até faria sentido, mas leia o capítulo 4 como a gente fez, e veja do que ele está dizendo. Ele está falando daquele trecho ali, olha, em tudo somos atribulados e não angustiados, versículo 8, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. E ele chama isso de leve, momentânea tribulação. E é interessante que a palavra aqui, ele diz que essa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Na cabeça judaica de Paulo, você tem, no hebraico você tem duas palavras para glória. Aliás, o grego aqui é doxa, mas no hebraico você tem uma palavra que se chama kavod. E kavod é essa ideia do peso. Porque na cabeça de um judeu, está muito claro para ele que a responsabilidade de ser um eleito de Deus traz para ele duas coisas. Primeiro, o peso do que isso significa literalmente, quando ele olha para a história, a responsabilidade que ele assume, e por causa disso, a glória que isso traz. É diferente da gente. Nós somos aqueles que, para buscar glória, nós queremos nos livrar da responsabilidade. Na cabeça judaica de Paulo, para que haja glória, a gente tem que sentir o peso da responsabilidade. Essa é a ideia que o Paulo está trabalhando aqui. Logo, essa comparação dele com peso imenso, a tradução aqui seria que produz um peso imenso de glória. Esse peso imenso é tratado por Paulo por tribulação. E é interessante, a palavra tribulação aqui, ela dá ideia, para quem conhece um pouquinho de processo de impressão gráfica, ela dá ideia de clichê ou tipografia. Alguém sabe como é que é uma tipografia? Eles montam um carimbo, hoje não existe mais isso, hoje as máquinas de offset são moderníssimas, né? Impressão digital, mas antigamente se montava palavra por palavra, letrinha por letrinha, e aquela máquina ela ia imprimindo. No Antigo Testamento a gente vê vários exemplos disso. Por exemplo, quando um rei escrevia um decreto ou uma carta, ele tinha um anel, e esse anel era um carimbo. Então, para que aquele documento, aquela carta, fosse validada como vinda de um rei, ele era colocado numa espécie de uma massa e ele carimbava o seu anel. O filho pródigo, quando volta para casa, uma das coisas que o pai coloca na parábola é dar de volta para ele, dar um anel no dedo, ou seja, dá a ele o direito de carimbar aquilo que diz respeito ao seu pai. Essa é a ideia. A palavra tribulação aqui quer dizer, é o ato de prensar, é o ato de imprimir, ou seja, o significado original de tribulação é pressionar até que fique a marca. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente, para dar um testemunho, se você me permite. A nossa filha, se você já reparou, ela tem um pequeno desvio de rima do lado esquerdo. Ela tem a boquinha um pouquinho puxadinha. E eu já contei várias vezes, o nascimento da Isabela foi, assim, bastante tenso para nós, estressante, porque muita coisa aconteceu, a gente não sabia de nada. E à medida com que, depois que ela nasceu, que a gente ia procurando os médicos e investigando, a opinião ia ficando comum. A opinião da maioria dos médicos é a seguinte, que durante a gestação, ela deve ter ficado apoiada o tempo todo em algum órgão, em algum osso, alguma coisa da Lidiane, né? Porque nós nunca conseguimos ver o rostinho dela nas ecografias, ela estava sempre viradinha assim. E o fato dela ficar apoiada ali, comprometeu um pouquinho o desenvolvimento muscular naquele canto, porque ela não tem nenhum problema neurológico, é muscular. E aí a gente ia procurando os médicos, até um dia que nós fomos um geneticista, chamado Dr. Salmo, aqui na Saldanha Marinho. Sujeito, autoridade, os médicos de plantão sabem que ele é uma referência. Tem cara meio de espaventado assim, mas ele é um bom médico. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, esse sujeito é meio esquisito, mas eu olhei para mim e falei, eu sou mais, né? Então, se eu com essa cara sou pastor, ele com essa cara pode ser médico, então tá tudo bem. E foi um homem que trouxe tranquilidade para nós, que ele olhou para a Isabela, olhou para mim, ele olhava para mim, olhava para a Isabela, olhou para mim, olhava para mim, falou assim, olha a cara de um focinho do outro. Aí eu comecei a procurar, assim, e ele punha a mão e falava, olha só, você tem uma orelha torta. Eu falei, eita, e eu tenho, você já viu que eu tenho uma orelha maior que a outra?
né? O mundo inteiro sabe agora, né? Então, e Deus começou a me trazer que essa é uma marca da minha filha. E ainda que ela fique assim para o resto da vida, lógico, a gente faz hoje fono, fisioterapia, né? Mas ainda que ela fique assim, essa é a minha marca. Ninguém no mundo tem a marca da minha filha, gente. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Ninguém no mundo tem a marca que você tem, a marca de Cristo. E como é que Cristo imprime essa marca? Através de tribulação, porque tribulação é sinônimo, significa isso. Então Paulo diz, essa leve momentânea, por que momentânea? Porque o melhor ainda está por vir. Ela produz para nós a nossa dificuldade, nos traz marcas, nos traz experiências, nos traz crescimento. E isso é muito maior, o peso, a glória que isso traz para nós é incomparável. Ele diz acima de toda comparação, aleluia por isso, queridos. Agradeça ao Senhor pelas marcas que você está tendo na sua vida, pelas dificuldades que você está enfrentando, porque isso vai impregnar em você as marcas de Cristo. Coragem. Melhor ainda está por vir, a vida é mais do que viver agora. Em último lugar, ele termina dizendo, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Terceiro, o que nós esperamos é muito maior do que aquilo que nós podemos ver. Primeiramente, você é mais do que esse corpo. Segundo, a vida é mais do que agora. E terceiro, o que a gente espera. A esperança que Cristo traz ao nosso coração é muito maior do que essa realidade que está instalada no nosso país, na nossa casa, na nossa vida. É muito maior. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. A ideia aqui do apóstolo Paulo é comparar temporalidade com a eternidade. Porque quem é salvo por Cristo, queridos, ele vive outra expectativa. Quem tem essa palavra viva no coração, como diz a velha canção, não olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alguém se lembra? Alegre estou. A gente não é guiado por vistas. A nossa vida não consiste mais nessa ordem cronológica, em todos os seus aspectos. A nossa vida consiste na eternidade, em todos os seus aspectos. Sabe, essa ideia de que o reino de Deus é algo que está aqui, está presente, e é construído através de nós, em nós, por nós e através de nós, mas que aquilo que o reino significa ainda não está plenamente estabelecida, essa tensão na teologia que a gente chama entre o já e o ainda não. É isso, essa é a ideia que o Paulo está trazendo aqui. Ou seja, o que define a nossa vida não é o que nós possuímos, não é o que nós podemos, não é o que nós somos capazes de enxergar, ou seja, não é tudo aquilo que é temporal. E mais, quanto mais nós nos damos conta disso, queridos, de que nós somos eternos, é isso que eu estou dizendo? De que a nossa vida consiste em estar com Deus, em servi-lo no reino de Deus, mais as coisas temporais vão perdendo valor. E mais nós desejamos servir e estar com Cristo. James Elliot, um mártir missionário que foi missionário no Equador, ele tem uma frase clássica, que é assim: não é insensato aquele que gasta o que não pode manter, a fim de obter aquilo que não pode perder. A perspectiva da eternidade, ela nos coloca para viver a vida com muito mais intensidade, a viver cada momento como se fosse o último, a enxergar cada oportunidade como se fosse a única. E é assim que o cristão tem que viver, queridos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo.
E se a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo em outra carta, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, aquilo que a gente pode ver, que a gente pode medir, que a gente pode palpar, como é que ele diz? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Pelo amor de Deus, a nossa vida é mais do que isso. E o que a gente espera, as promessas do Senhor para nós, elas são infinitamente maiores do que aquilo que a gente pode ver. O reino de Deus, queridos, é um reino onde não haverá nem pranto, nem choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes. Aleluia, seremos transformados e viveremos eternamente com Ele. E é isso que nos aguarda, queridos. Nós vamos encontrar com todos aqueles que aqui nessa vida nós nos separamos e vamos viver eternamente com Cristo. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. Viver na esperança daquilo que se pode ver, como diz o apóstolo Paulo no capítulo seguinte, depois você lê com calma, é viver para que aquilo que é temporal seja absorvido pela vida, porque nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Então tudo aquilo que vem para a sua vida, que seja absorvido ali, naquele momento, porque nós olhamos para algo muito maior, muito maior. Então não desanime. Não desanime, Deus está no controle. Ainda que o nosso homem, ainda que no final do ano a gente comece a ficar capenga das pernas, olhe para o Senhor, tire aí uns diazinhos para você respirar entre Natal e Ano Novo, meu irmão, e vamos em frente. Concluindo com um link com a realidade do nosso país, essa semana saiu uma reportagem no Globo, eu vi na internet, de um protesto que teve na Romênia. Não sei quantos viram aqui. Na Romênia teve um incêndio, parecido com o que aconteceu na Boate Kiss, né? Morreram 30 e poucas pessoas, e mais de 100 feridos. E a população da Romênia foi às ruas, manifestar-se contra o governo. E eu falei, nossa, esse negócio não é só aqui no Brasil, né? Só que tem uma pequena diferença. O primeiro-ministro da Romênia renunciou, e ele no seu discurso ele disse assim: eu espero que a minha renúncia satisfaça o desejo daqueles que estão indo às ruas, porque não é justo que eu fique num cargo no qual eu não estou atualmente com competência para poder exercer. Então eu estou renunciando e peço a Deus para que coloque uma pessoa melhor do que eu nesse cargo. Romênia. Mas isso indica para mim, por mais absurdo que pareça, que nós precisamos avançar. Eu não estou dizendo para você levantar a bandeira desse partido ou daquele, ou contra esse ou contra aquela. Eu estou dizendo para você que há esperança para aquele que espera em Deus. Porque é preciso ter coragem. Se política e economicamente tudo indica que a coisa vai piorar, para aquele que é servo de Deus, tudo indica que a coisa vai ficar muito melhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Puxando mais um texto do apóstolo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa humildade, porque o próprio Deus se fez homem, se fez fraco para nos ensinar isso. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que tem sido os seus dias, mas se assim como eu, nessa noite, você precisa de um ânimo, você precisa de um gás a mais. Eu quero convidar você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos buscar essa força, essa confiança de que o melhor ainda está por vir. Se assim como eu, você precisa, você deseja, venha, dá um passo de fé, vamos chegar aqui, vamos orar junto. E se tiver mais de uma pessoa, dá um abraço em quem estiver do seu lado, vamos orar juntos, fiquem todos de pé, vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor coragem, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, que não nos permita perder de vista aquilo que nós verdadeiramente somos em Cristo Jesus,
e que o Espírito Santo possa renovar a sua fé, possa renovar o seu vigor nessa noite, fazer com que você saia daqui ainda mais forte e fortalecido para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite nós ouvimos a sua palavra que vem direto do céu para o nosso coração. E essa palavra sempre nos anima a seguir em frente, ó Deus. Porque nós somos aqueles que vivem rompendo em fé a cada dia. Nós somos aqueles que não vivem, não pautam a sua vida por aquilo que pode ser visto, ou sentido, ou percebido. Nós somos aqueles que têm a vida pautada na fé pela fé naquele que é Senhor de todas as coisas, que tem o controle, o governo da história, do universo nas suas mãos, e que dita e que constrói cada realidade, que dita, ó Deus, o que deve acontecer. É o Senhor. O Senhor está no controle da nossa vida. Mas, ó Deus, nós somos fracos, o Senhor sabe disso. E aqui comigo há irmãos e irmãs que também se sentem assim, fracos. Deus, precisamos de coragem nessa noite. Precisamos sair daqui, ó Deus, olhando para frente, olhando para cima, olhando para o Senhor que é autor e consumador da nossa fé, que nos sustenta, para que nós então olhemos para a nossa leve e momentânea tribulação e realmente compreendamos como leve e momentâneo, porque para nós, ó Deus, nada pode se comparar à glória que está nos aguardando diante de Ti por toda a eternidade. Pai, renova o vigor, renova a esperança. Deus, muda as circunstâncias se for necessário, para que nós possamos enxergar o Senhor, mas não nos permita voltar para casa, ó Deus, do mesmo jeito essa noite. Queremos sair daqui animados, queremos sair daqui revigorados, ó Deus, para Te servir com alegria, para Te servir, ó Deus, olhando para Ti e não olhando para cá. E, ó Deus, eu Te peço também para que o Senhor nos usa-nos nessa circunstância tão adversa que o nosso país está atravessando. Deus, que quando vierem as palavras de maldição, nós possamos dizer palavras de bênção. Que nós possamos sim protestar contra essa realidade, porque ela, ó Deus, é uma realidade que não vem do céu. Nós possamos ser voz profética nesse país, ó Deus. Não concordando com a corrupção, com os absurdos que nós estamos vendo, mas que nós sejamos instrumento de bênção e não de maldição. Que nós sejamos, ó Deus, aqueles que o Senhor vai usar para mudar a história dessa nação. Nós cremos nisso, Deus. Em nome de Jesus, levanta a sua igreja nessa noite, Deus, para que nós não nos desanimemos mais, para que nós olhemos para a tribulação e sejamos marcados pelo Senhor. Marca-nos, ó Deus, marca cada um que está aqui, Senhor, com o Teu selo, o selo do Seu Espírito, o Espírito Santo da promessa de que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus que oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar esse hino que tem tudo a ver com aquilo que a gente ouviu aqui. Se paz a mais doce me deres gozar, se a tribulação for grande, seja lá o que for, o que acontece? Nós somos felizes com Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar o hino 108. Se
Bem-aventurados nós somos, ó Deus, porque a nossa esperança está em Ti. Somos mais do que felizes, somos mais do que vencedores, ó Deus. E como é bom ouvir a Sua palavra, que traz essa verdade ao nosso coração nessa noite. Como é bom sair daqui, ó Deus, alimentados por essa esperança, de que, ó Deus, o que nós vivemos, o que nós somos é muito maior do que aquilo que se apresenta. De que o nosso corpo é mais do que isso, de que a vida é mais do que simplesmente passar pela terra, de que nós temos a oportunidade de sermos marcados e deixarmos as marcas do Cristo ressurreto por onde nós passamos. Dá-nos coragem, Senhor. Levanta-nos, ó Deus. Levanta a nossa cabeça. Faz-nos olhar para Ti, ó Deus, para que não percamos o Senhor de vista nunca mais, em nenhum momento. E vivamos, ó Deus, para que a nossa leve e momentânea tribulação continue produzindo eterno peso de glória. E assim o Senhor seja glorificado em tudo, através da nossa vida, Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celeste, e as consolações do Espírito Santo da promessa, aquele que nos levanta, que nos fortalece, que nos coloca na caminhada, firmes, inabaláveis, animados, repouse sobre cada um de vós, e sobre vós permaneça até o dia que pessoalmente todos nós estivermos diante dele. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Glória a Deus. Uma excelente semana a todos. Lembrando, o escondidinho está, ó, tinindo. Não vai embora sem antes contribuir com o Ministério do Oxigênio e levar aí um escondidinho para você comer. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana.